Portanto, temos aqui outra pergunta da Provensai de 2026 e ela pede-nos o seguinte. Antes de continuar, se quiseres ter acesso a planos de preparação para o exame e a uma comunidade onde podes esclarecer as tuas dúvidas, vai a discord.gg/matematicatop ou o link da bio. Assinala a opção que apresenta uma expressão que representa a área do polígono FGH e pronto, este polígono gigante cheio de vértices, colorido a amarelo. Portanto, nós queremos determinar a área deste polígono aqui. E como é que nós fazemos isso? Bom, vamos olhar para a figura. Reparem que eu tenho aqui um quadrado, né? Tenho aqui um quadrado de lado x. Portanto, cada um dos seus lados vai ter comprimento x. E se olharmos aqui para dentro deste quadrado, reparem que temos outros 4 quadrados. Estes quadradinhos aqui, que estão em cada canto, certo? E que informações é que temos mais? Cada um destes quadrados vai ter lado 4. Portanto, todos os lados destes quadradinhos que estão no interior do outro quadrado vão ter lado 4. E, portanto, agora temos todas as informações que precisamos para descobrir esta área. Como assim, Aline? Como é que temos todas as informações? Reparem que, para eu calcular esta área, basta eu calcular a área deste quadrado maior e esta área do quadrado maior subtrair cada uma destas áreas. Porque aí eu vou ficar com o quê? Vou ficar simplesmente com a área do polígono amarelo. Então, bora lá. A área do quadrado maior, vou fazer assim. Vai ser igual ao quê? Já sabemos que é lado vezes lado. Como o meu lado é x, fica x vezes x, ou seja, x ao quadrado. A área de cada um dos quadradinhos pequenos vai ser como? Vai ser a área de quadradinho pequeno, vai ser lado vezes lado também. E quanto é que vale o meu lado? É 4, portanto 4 vezes 4, que é 16. Ok? Mas agora vamos ter atenção. Porquê? Porque reparem que eu tenho 4 quadrados. Então a esta área, portanto, do quadrado maior, ou seja, x ao quadrado, vou ter de subtrair 4 vezes esta área, porque temos 4 quadradinhos, né? Então vai ser menos 4 vezes 16. E quanto é que é 4 vezes 16? 4 vezes 16 dá-me 64. Então vai ser x ao quadrado menos 64. Agora vamos olhar para as opções e... aí é bem, não tenho esta minha solução nas opções. Então o que é que eu faço? Vamos ter calma. Porque reparem que eu posso escrever isto como um caso notável. Como? Reparem que 64 é 8 ao quadrado. Então fica x ao quadrado menos 8 ao quadrado. E agora, muito bem, temos aqui a diferença de quadrados. Isto é um caso notável. Porquê? Porque eu sei que se eu tiver a ao quadrado menos b ao quadrado, isto é igual a menos b vezes a mais b. Então, muito bem. Aqui no meu caso, o meu a é o x, o meu b é o 8. Então fica x menos 8 vezes x mais 8. E, portanto, é esta a minha opção. O que é que ela nos pede? Pede-nos para determinar o volume do sólido ABCDEFG. Que sólido é este? É este sólido marcado azul. Ok? E temos estas informações todas. Estes comprimentos das arestas. Temos esta altura portanto, deste sólido. Queremos calcular o volume. E temos a altura de toda a pirâmide. E como é que nós podemos então calcular este volume? Então vamos analisar aqui toda esta figura. Reparem que eu tenho esta pirâmide completa, certo? Mas eu só quero calcular uma parte dessa pirâmide. Então, no fundo, o meu volume do meu sólido A, B, C, D, E, F, G vai ser igual ao quê? Vai ser igual a toda a pirâmide, né? Menos a parte que não é sólido, né? Que é esta parte aqui. Mas reparem que esta parte que não é este sólido é também uma pirâmide. Então o que eu vou fazer é o volume de toda a pirâmide, posso pôr pirâmide maior, menos o volume desta outra pirâmide que é menor, menos o volume da pirâmide menor. Ok, então agora, para eu calcular este volume, basta eu calcular o volume de toda a pirâmide grande, menos o volume de toda a pirâmide pequena. Portanto, como é que eu calculo o volume da minha pirâmide maior? Portanto, vou colocar aqui ao lado, o volume da minha pirâmide maior vai ser igual a quê? Como é que eu calculo o volume de uma pirâmide? Eu vou fazer a área da base vezes a altura a dividir por 3, né? Neste caso, a minha base é o quê? A minha base é um retângulo, né? Se repararem, aqui é 2,1 e aqui é 3,5. Mas tudo bem, como é que eu vou calcular a área de um retângulo? Faço o comprimento, que é 3,5, vezes a largura, que é 2,1. E depois tenho que fazer
vezes a altura, né? Qual é que é a minha altura desta minha pirâmide maior? É estes 16,8 decímetros. E vamos dividir por 3. E isto, se pusermos numa calculadora, vai-nos dar 41,16 decímetros cúbicos. Ok, então já temos este valor, só nos falta o volume da pirâmide menor. E como é que fazemos isso? O volume da pirâmide menor, mesma lógica, vai ser igual à área da base vezes a altura, a dividir por 3. A nossa base é novamente um retângulo, né? É este retângulo aqui. E eu vou multiplicar o comprimento, que é 3, né? O meu comprimento é 3, vezes a largura, que é 1,8, vezes a minha altura. E Aline, eu não tenho a minha altura, né? Não tenho nenhum comprimento indicado desta forma. Mas reparem que, se eu quiser calcular este comprimento, basta fazer este comprimento todo menos este. Ou seja, vamos multiplicar por quê? Por 16,8, todo este comprimento, menos os 2,4, que é este comprimento menor aqui. Então fica como? Fica tudo isto a dividir por 3 e fica 3 vezes 1,8 vezes... Quanto é que é? Quanto é que é 16,8 menos 2,4? É 14,4. Isto tudo a dividir por 3. Isto vai-me dar quanto? Bom, isto vai-me dar 25,92 decímetros cúbicos. Pronto. Agora já temos tudo o que nós precisamos. Já temos o volume da pirâmide maior. Já temos o volume da pirâmide menor. Então é só vir aqui, substituir aqui na minha expressão e fica 41,16 menos 25,92, que me dá 15,24 decímetros cúbicos. Portanto, temos aqui outra pergunta da Prova Ensaio de 2026 e ela diz-nos o seguinte: sabe-se que o primeiro termo da sequência é composto por 9 quadrados cinzentos. Então, este meu primeiro termo vai ter 9 quadrados cinzentos. E por um quadrado branco, ou seja, vai ter um quadrado branco. Cada um dos restantes termos obtém-se acrescentando ao termo anterior 3 quadrados cinzentos. Então, este segundo termo vai ter mais 3 quadrados cinzentos, ou seja, vai ter 12. E 2 quadrados brancos, portanto, vamos acrescentar 2 quadrados brancos ao anterior, vai ficar com 3 quadrados brancos. E agora o que é que nos pede? Existe um termo desta sequência que tem exatamente 117 quadrados cinzentos. Qual é o número de quadrados brancos desse termo? Ok, então como é que nós podemos descobrir isto? Antes de mais, a primeira coisa que se pode fazer logo, que vai quase certeza ajudar, é determinar o termo geral de cada uma destas nossas sequências. E reparem que, se eu sei que daqui dos meus 9 cinzentos para os meus 12 eu aumentei 3 cinzentos, eu já sei que o meu termo geral dos quadrados cinzentos vai ser de que tipo? Vai ser do tipo o de n igual a 3n, certo? Porque eu sei que de termo para termo eu vou aumentar 3 unidades. Depois, como o meu primeiro termo tem 9 quadrados cinzentos, para que eu complete este termo geral, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso somar 6. E além, porquê é que eu preciso fazer isso? Porque, por exemplo, se eu quiser calcular o primeiro termo, vai ter de me dar 9, né? E se eu deixasse apenas 3n, ia-me dar 3. Mas como somei 6, fica 9. Pronto. Então, este vai ser o meu termo geral dos quadrados cinzentos. Dos brancos, é exatamente a mesma lógica. Como eu daqui para aqui somo 2, eu sei que o meu termo geral vai ser o tipo o de n igual a 2n. Como no meu primeiro termo eu tenho 1, o que é que me falta para completar este termo geral? Tenho que subtrair 1. Ok, então muito bem, já tenho os termos gerais dos quadrados cinzentos e dos quadrados brancos. Certo, Aline? E para que é que isso me serve? Serve-me porque eu sei que um termo desta sequência tem exatamente 117 quadrados cinzentos. Então, o que é que eu posso fazer? Se este termo geral me diz o número de cinzentos em função do termo, né, do termo o termo da sucessão, eu posso simplesmente igualar este termo geral a 117, né, porque este o de n indica-me o número de quadrados cinzentos. Isto vai ser igual ao restante termo geral, 3n mais 6. E agora eu tenho uma equação de primeiro grau que me permite descobrir este termo, né? Portanto, eu vou descobrir a ordem deste termo a partir desta equação. Eu vou ficar com o quê? Bom, eu vou tentar isolar este 3n, né? E para isso eu tenho que passar este mais 6
para o outro lado. Como está com mais, vou passar com menos, então fica 117 menos 6 igual a 3n. 117 menos 6 dá-me 111 igual a 3n. E agora, para eu isolar este meu n, que é o que eu quero descobrir, como o 3 está a multiplicar pelo n, vou passá-lo a dividir e fica n igual a 111 a dividir por 3. E quanto é que me dá 111 a dividir por 3? Dá-me 37. Portanto, já sei qual é que é o termo desta minha sequência que tem 117 quadrados cinzentos. Mas o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o número de quadrados brancos. Como é que eu faço isso? Bom, muito simples. Se eu já sei o termo portanto, do termo que nós queremos descobrir o número de quadrados brancos e tenho o termo geral dos quadrados brancos, basta eu substituir este 37 aqui no meu n, né, que eu já descobri, e vou descobrir o número de quadrados brancos. Então fica o de n igual a 2 vezes este meu n, que é 37, menos 1. 2 vezes 37 dá-me 74, menos 1 vai-me dar 73, que é a nossa resposta final. Portanto, temos aqui outra pergunta da prova de ensaio de 2026. Ela diz-nos o seguinte: em 2021, a União Europeia produziu 3,5 milhões de bicicletas. No ano seguinte, produziram mais 9% do que no ano anterior. Quantas bicicletas a União Europeia produziu em 2022? Apresenta a sua resposta em notação científica. Ok, então quantas bicicletas é que foram produzidas em 2021? 13 milhões e 500 mil bicicletas. E nós queremos saber quantas bicicletas foram produzidas no ano seguinte. Quantas é que foram? As que nós tínhamos, 13 milhões e 500 mil, mais os 9%. Mas o que é este 9%? É 9% de 13 milhões e 500 mil. Ok? E quando nós estamos a falar de percentagens este de significa uma multiplicação. Multiplicação do quê? 9% é quanto? 9% por 100. 9 a dividir por 100. Vezes 13 milhões e 500 mil. Ok? E agora é só pormos isto numa calculadora. De que forma? 9 vezes 13 milhões e 500 mil a dividir por 100. E isto vai nos dar o valor de 1.215.000. Né? E agora já descobrimos o nosso valor destes 9%. Que é quanto? Pronto, já vimos 1.215.000. E se nós somarmos estes 13 milhões com este 1 milhão, vai-me dar quanto? Vai-me dar 14.715.000. Ok? E esse é o nosso número de bicicletas produzidas em 2022. Mas atenção que pediam-nos o número em notação científica, então vamos ter de passá-lo para a notação científica. Como é que fazemos isto? Já sabemos que em notação científica vamos ter um número que em módulo vai ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E depois vamos multiplicar esse número por uma potência de base 10 elevada a um expoente, né? Então vamos fazer isto. Neste caso o nosso número vai ser qual? Vou arredondar aqui, e vai ser qual? Vai ser 1,47, né? E vou multiplicar por uma potência de base 10. E qual é que vai ser o expoente? Vai ser o número de vezes que andámos para trás para construir este número. Quantas vezes é que foram? Bom, tivemos de andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes para trás. Então aqui no meu expoente eu vou ter de pôr 7, porque eu tenho de multiplicar este número 7 vezes por 10 para me dar isto tudo. Então esta é a nossa resposta final. Portanto, temos aqui outra pergunta da prova ensaio de 2026 e ela pede-nos o seguinte: assinala a opção que apresenta o maior número inteiro que pertence ao conjunto A-4, 0, fechado, aberto, intersetado com -3, mais infinito, fechado, aberto. Ok, portanto, como é que nós vamos chegar então a esse maior número inteiro? Primeiro, vamos tentar perceber então o que é que significa esta interseção, porque eu sei que quando interseto dois conjuntos eu vou obter outro conjunto, certo? E como é que eu vou perceber qual é que é a interseção? Bom, eu vou recorrer aqui a uma reta numérica porque ajuda imenso. Porquê? Porque vou representar cada um destes conjuntos e vou ver a interseção entre eles. Então eu tenho -4 a 0, fechado, aberto. E como é que isto fica na minha reta numérica? Eu vou ter -4, né? Portanto, este intervalo vai de -4 até 0. -4 até 0. Então vai de -4 até 0, né?
e é fechado em menos 4, ou seja, vamos incluir o menos 4, e é aberto em 0, portanto vamos deixar o 0 aberto. Depois vou representar este meu outro conjunto de menos 3 a mais infinito, ou seja, de menos 3 a mais infinito. E eu vou incluir o meu 3 porque está fechado. Qual é que é a minha interseção aqui? A minha interseção é onde estes dois gráficos se sobrepõem. Onde é que eles se sobrepõem? É aqui no meio. Portanto, o meu novo conjunto é qual? O meu novo conjunto é de menos 3, fechado. Reparem que está aqui menos 6 fechado, até 0 aberto. E qual é que é então o maior número inteiro que eu tenho aqui? Bom, menos 3 não é, porque é o menor. O menos 2 também não é. É o menos 1, né? Porque eu não incluo o 0, portanto é o menos 1. E esta é a nossa resposta certa. Portanto, temos aqui a pergunta 6 da Prova Ensaio de 2026 e ela diz-nos o seguinte: assinala a opção que apresenta o conjunto de solução da equação x mais 3 vezes 2x menos 7 igual a 0. Ok, então nós temos esta equação, x mais 3 vezes 2x menos 7 igual a 0, e nós temos de determinar o conjunto de solução da equação. O que é o conjunto de solução? É o conjunto de números que satisfazem esta equação. Bom, e como é que nós resolvemos isto? Bom, reparem que eu estou a multiplicar, portanto, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a multiplicar x mais 3 por 2x menos 7. E esta multiplicação tem de me dar 0. Como é que isto me dá 0? Como é que uma multiplicação me dá 0? Se este primeiro for 0, ou se este segundo for 0, ou os dois, ok? Portanto, eu sei que se esta minha multiplicação dá-me 0, que x mais 3 vai ser igual a 0, este primeiro, ou 2x menos 7, este segundo, vai ser igual a 0. Pronto, agora temos duas equações de primeiro grau e basta só resolvê-las. Então fica x, portanto mantenho a incógnita, e agora quero isolá-la, então passo este mais 3 para o outro lado. Está com mais, fica menos, portanto x igual a menos 3. Ou, novamente, vou isolar a minha incógnita, fica 2x igual a quê? O 7 está aqui com menos, vai passar com mais, vai ficar igual a 7. Pois é só simplificar a outra equação, fica x igual a menos x, fica tudo igual. Ou, agora vou isolar o meu x, fica x igual a quê? Este 2 está a multiplicar pelo 2, para eu retirá-lo vou ter de dividir este membro por 2, então fica igual a 7 meios. Então qual é que é o nosso conjunto de solução? O nosso conjunto de solução é menos 3, 7 meios. E esta é que a opção, é a minha opção, a primeira, pronto. Portanto, temos aqui outra pergunta da Prova Ensaio de 2026 e ela diz-nos o seguinte: fixada uma unidade de medida, sabe-se que o triângulo CBA é isósceles, ou seja, vai ter dois lados com o mesmo comprimento e retângulo em B. Portanto, vai ser retângulo aqui em B, tem ângulo de 90 graus aqui. E como é isósceles, eu já sei que estes dois lados vão ter a mesma amplitude, porque esta é a hipotenusa, né? É o maior lado. O triângulo EDC é isósceles e retângulo em D, portanto, vai ser algo deste género, vai ser retângulo aqui e vai ter estes dois lados com o mesmo comprimento. Eu posso já dizer que estes dois triângulos são semelhantes pelo critério AA. Porquê? Porque reparem, tem os dois um ângulo reto, né? E tem estes dois ângulos verticalmente opostos. Portanto, provamos assim que os triângulos vão ser semelhantes, ok? Portanto, vão ser semelhantes. Ok, o que é que nos diz mais? O ponto C é o ponto de interseção das retas AD e BE. A área do triângulo EDC, a área deste triângulo vai ser igual a 18 e AB é igual a 12. Pronto, já está assinalado. E agora pede-nos o quê? Pede-nos para assinalar a opção que apresenta o valor do quociente perímetro do triângulo CBA e o perímetro do triângulo EDC. Ok, como é que nós fazemos isto? Bom, podemos olhar já de caras para este quociente. E reparem que se eu dividir o perímetro de um triângulo pelo outro, como os triângulos são semelhantes, isto vai corresponder à razão de semelhança entre eles, ok? E como é que eu vou obter então esta razão de semelhança? Vamos ver o que é que nós temos. Portanto, eu tenho a área deste triângulo e tenho este lado do outro. Então, o que é que eu posso fazer? Reparem que eu posso calcular a área deste triângulo e ao calcular a área deste triângulo eu vou ter as duas áreas. Depois basta-me dividir a área do triângulo ABC, ou CBA, pela área do triângulo CDE,
E se eu dividir a área de dois triângulos semelhantes, o que é que me vai dar? Vai-me dar a razão ao quadrado. E portanto, a partir daí, eu posso descobrir esta razão de semelhança. Mas além, como é que eu calculo esta área aqui? Bom, é um triângulo, então eu já sei que a área de um triângulo vai ser igual à base vezes a altura a dividir por 2. Neste caso, a minha base é o quê? É o BC, mas eu não tenho o comprimento BC. Temos sim, porque o triângulo é isósceles, então tem o mesmo comprimento que este lado AB, ou seja, vai ser 12. Portanto, vai ser 12 vezes a altura, que é também 12, a dividir por 2. 12 vezes 12 dá-me 144. 144 a dividir por 2 dá-me 72. Portanto, eu já descobri esta minha área, que é de 72, e agora basta-me fazer este quociente. Como é que fica? Razão ao quadrado igual a 72 a dividir por 18. Portanto, a minha razão ao quadrado vai ser quanto? 72 a dividir por 18 dá-me 4. Pronto. Agora, para descobrir a minha razão, não a minha razão ao quadrado, basta eu retirar este ao quadrado daqui. Como é que eu faço isso? Através de uma raiz quadrada. Então vai ficar r igual a mais ou menos raiz de 4. Né? Mas como sabemos que esta razão é positiva, eu concluo que a razão vai ser igual a 2. Porque menos 2 não faz sentido para este caso. Então eu descubro que a minha razão é igual a 2. Então é a minha opção 2. Pronto. Portanto, temos aqui outra pergunta da prova ensaio de 2026 e ela diz-nos o seguinte. Fixada uma unidade de medida, sabe-se que CE é igual a 2, DE é igual a 8. Portanto, este segmento reta de CE tem comprimento 2 e este DE tem comprimento 8. A figura não está desenhada à escala. Assinala a opção que apresenta a área do polígono ABED colorida azul. Ok, que polígono é este? É este polígono aqui, azul, que nós queremos calcular a área. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos analisar a figura. E reparem que o que nós temos aqui é no fundo um quadrado, né? Este quadrado ABCD, que dentro dele tem então este triângulo e este polígono. Então, se eu quiser calcular disto, o que é que eu vou ter de fazer? Vou ter de fazer portanto, se eu quiser calcular a área do polígono ABED, o que eu vou ter de fazer é a área de todo o quadrado, portanto, a área do quadrado, menos a área deste triângulo, a área do triângulo. Ok, então eu só tenho de descobrir isto. Ok? Bom, então vamos lá ver. Como é que eu calculo a área do quadrado? Tenho que fazer lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. Mas eu tenho a medida de algum dos lados? Não tenho, né? Mas como é que eu posso fazê-lo? Bom, vamos ver que informações é que nos dão mais. Então eu sei que este comprimento é 2, portanto deste segmento reta, e deste é 8. E reparem que o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo, né? Então já sabem, temos as medidas de dois lados num triângulo retângulo, então é só aplicar Pitágoras, né? E o que é que o teorema de Pitágoras me diz? Diz-me que o CE, este cateto ao quadrado, mais o DC, outro cateto ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, que é DE ao quadrado. Então, CE ao quadrado é quanto? É 2 ao quadrado. O meu DC é o que eu quero descobrir e o meu DE ao quadrado vai ser 8 ao quadrado. Agora eu quero isolar este DC ao quadrado, fica DC ao quadrado igual a 8 ao quadrado. Este 2 ao quadrado está a somar, vou passá-lo a subtrair, menos 2 ao quadrado. Isto fica igual a quê? A DC ao quadrado igual a 8 ao quadrado, 64. 2 ao quadrado dá-me 4, então menos 4. Então eu fico que DC ao quadrado é igual a quê? A 60. Portanto, a 60. E agora, para eu ficar só com o DC, que é o que me importa, eu quero o comprimento, não quero o comprimento ao quadrado, eu tenho que tirar este quadrado. Como é que eu faço isso? Através da raiz quadrada. Então fica DC vai ser igual a mais ou menos raiz de 60. Mas como eu sei que DC é um comprimento, é maior que 0, DC vai ser igual a raiz de 60. Porquê? Porque DC é maior que 0. Ok. Portanto, já temos este lado, né? Já temos o lado do quadrado, aqui é raiz de 60. Portanto, já posso calcular esta área. Como é que eu faço? Faço raiz, portanto, já sei que é lado vezes lado, ou seja, vai ser o meu lado, que é raiz de 60 ao quadrado. E agora, falta-me calcular a área do triângulo. Como é que é a área do triângulo? A minha área do triângulo é base, portanto, base vezes a altura a dividir por 2. A minha base neste caso vai ser DC, que é raiz de 60, portanto, raiz de 60, vezes a altura, que é 2, né, a dividir por 2.
O que eu posso fazer é cortar estes dois, porque estamos numa multiplicação, e fica o quê? Ficam raiz de 60 ao quadrado dá-me 60, menos raiz de 60. E é esta a nossa resposta final. Portanto, temos aqui outra pergunta da Prova Insight de 2026 e ela diz-nos o seguinte: o Afonso usou uma aplicação de telemóvel para consultar os diferentes modos de deslocação entre a Casa da Música no Porto e o Jardim do Morro em Vila Nova de Gaia, bem como a duração das respectivas deslocações. Na figura apresenta-se o ecrã do telemóvel do Afonso com 6 modos diferentes de efetuar esta deslocação e o tempo previsto em minutos para cada um. E nesta imagem não se vê muito bem, mas que tempos são estes? Portanto, temos 20 minutos para o carro, temos 50 minutos a pé, temos 20 minutos de bicicleta, 36 de trotineta, temos de autocarro A e de metro temos 23. E o que é que nos pede? Portanto, o tempo previsto em minutos da deslocação realizada em autocarro está representada por A. Sabe-se que a mediana do tempo previsto dos 6 modos de deslocação é 27 minutos. Ok, e agora nós temos que calcular o valor deste A. Ok, então que informação é que nós temos? Temos que a mediana, portanto, a minha mediana é 27. A minha mediana. E o que é que isso significa? Significa que se eu ordenar, portanto, todos estes números e fizer, portanto, e se escolher o número do meio ou fizer a média dos números que estão no meio, vai-me dar 27. Então o que é que eu vou fazer? Vou ordenar os números sem contar com o A, só para percebermos que situação é que temos aqui. Então fica como 20, 20, 23, 36 e 50. Ok, deste conjunto de números que temos aqui, qual é que vai ser a mediana? Vai ser o 23, né? O número está no meio. Mas reparem que a mediana é 27, um número superior. Então, eu sei certamente que o A vai ter de estar aqui entre o 23 e o 36, porque este A vai fazer a média, vai fazer média com este 23 e vai-nos dar uma mediana maior, ok? Portanto, como neste caso vamos ter um número par de números, né? Então, vamos ter de fazer a média dos que estão no meio e, portanto, esta média de 23 com A vai-me dar 27. E como é que eu faço isso? 23 mais A a dividir por 2, que é exatamente a média destes dois, vai-nos dar 27. Agora, para resolver isto, é muito simples, é uma equação de primeiro grau. Portanto, este 2 está a dividir, vou passar a multiplicar, vai ficar 23 mais A igual a 27 vezes 2. Bom, vou copiar isto, 23 mais A, e vai ser igual a 27 vezes 2, que é 54. Agora, o meu A vai ser igual a 54. Este 23 estava a somar, vou passar ao subtrair, então fica 54 menos 23. Ou seja, o meu A vai ser igual a 31. E é esta a nossa resposta final. Portanto, temos aqui outra pergunta da Prova Insight de 2026 e ela diz-nos o seguinte: ordena as etapas da resolução da inequação, portanto, esta inequação aqui. E como é que nós podemos resolver isto? Bom, se estivesse a fazer a prova, provavelmente iria resolver a inequação por si só e depois ia comparar com cada uma das etapas. Mas neste caso está de uma forma bastante intuitiva, então acho que nem é preciso isso. Portanto, vamos lá ver. Temos esta inequação e reparem que eu tenho 2 vezes x menos 7 a dividir por 2 menos 1 terço menor do que 4 terços vezes x mais 5. E reparem que eu tenho aqui parênteses, né? E tenho números antes desses parênteses. Então, eu a partir daqui, qual é a primeira coisa que eu vou pensar em fazer? Vou aplicar a propriedade distributiva, né? E é isso que nos remete exatamente para a primeira etapa, que é eu aplicar esta propriedade distributiva e vai ficar como? Vai ficar 2x, né? Se eu aplicar isto, vai ficar 2x menos 14 a dividir por 12, né? Deste lado. E do outro vai ficar 4x terços mais 20 terços, né? Então, vamos lá já comparar, portanto, em qual é que nós podemos ter essa opção, né? E reparem que se eu olhar assim de caras, parece-me que é esta a primeira, né? E podem ver já pelo segundo membro, 4 terços x e 20 terços, portanto, esta é a minha primeira etapa. Do outro lado, é exatamente a mesma coisa, só que reparem que eu dividi tanto o numerador como o denominador por 2. Ok, portanto, eu já estou nesta etapa e como é que eu vou... o que é que eu vou fazer a seguir para resolver a minha inequação? Bom, eu já apliquei a propriedade distributiva, agora, como eu quero descobrir, né, os valores em que x é menor ou maior, eu vou tentar isolar o meu x, né? Então vou passar tudo o que eu tenho com x para um lado. E onde é que vemos isso? Vemos isto
nesta opção, né? Reparem, eu arrumei a casa, passei todos os termos com X para um lado e os que não tinham para o outro. Pronto, foi isso que eu fiz. Depois, a partir daqui, o que é que eu vou fazer? Vou fazer esta subtração e para fazê-lo basta pôr o mesmo denominador, né? Vai passar a 6, vai ficar um 6x menos 8 6x, isto vai-me dar menos 7 6x, e pronto, eu vou passar para onde? Eu vou passar, olha aqui, vejo qual é que tem menos 7 6x, tem estas duas, né? Mas agora eu vou olhar para o outro lado. Reparem que aqui, o que eu vou fazer é também, portanto, somar isto, mas reparem que eu posso já ver que eu posso somar, como tenho aqui os mesmos denominadores, posso fazer a soma destes dois e vai ficar 21 sobre 3 aqui. E 21 sobre 3 é quanto? É 7. Reparem que o 7 que eu tenho aqui está presente nesta etapa, então esta vai ser a seguir. Depois, a partir daqui eu vou ter de pôr o mesmo denominador, né, nestes dois termos para que possa somá-los. Bom, para pôr o 7 com o denominador 6, eu finjo que está aqui 1 em baixo, né? E vou multiplicar por 6. E vai ficar como? Vai ficar 7 vezes 6, tenho que multiplicar aqui em cima também. 7 vezes 6, 42, a dividir por 6. Depois vou somar com 7, mais 7 sextos, vai ficar 49 sextos, que é o que nós temos nesta próxima etapa, ok? E depois, pronto, é aquela que me falta. Reparem que o que eu fiz aqui, daqui para aqui, foi dividir ambos os membros por menos 6, né? Por isso é que este sinal inverteu, né? Este sinal inverteu e eu deixei de ter o denominador 6. Então era basicamente isto que tinham de fazer, assim de uma forma intuitiva, nem precisavam de fazer estes cálculos, isto foi mais para demonstrar, mas era basicamente isto. Portanto, temos aqui outra pergunta da Prova Insight de 2026 e ela diz-nos o seguinte: o gráfico apresenta dados sobre o número de passageiros transportados em média por viagem nos metropolitanos de Lisboa, do Porto e do Sul do Tejo de 2017 a 2022. Portanto, temos aqui o gráfico com todas essas informações. E o que é que nos diz? Completa corretamente as afirmações, selecionando para cada espaço uma afirmação de acordo com os dados do gráfico. Ok, e qual é que é o primeiro... portanto, a primeira linha que temos que completar? Portanto, de 2017 a 2019, o número de passageiros transportados em média por viagem no metropolitano do Porto aumentou, diminuiu ou manteve-se. Portanto, vamos ter de olhar aqui para a parte do metropolitano do Porto, que está portanto, a amarelo, né? Então vamos ter de olhar para estas barrinhas aqui. E vamos ver se ao longo destes anos aumentou, diminuiu ou manteve-se. Reparem que em 2017 nós tínhamos 172,3. Depois, em 2018, passámos a ter 177,9. Depois passámos a ter 193. Ou seja, tivemos efetivamente um aumento. Então, aumentou. Depois, em 2022, o número de passageiros transportados em média por viagem no metropolitano do Sul do Tejo, portanto, 2022, metropolitano do Sul do Tejo, ou seja, este é assinalado a verde, registou, face a 2021, portanto, temos de olhar aqui a 2021 e para esta barra verde também, um crescimento maior, menor ou igual a 50%. Como é que fazemos isto? Bom, podemos olhar de forma intuitiva ou pegamos na calculadora, né? E fazemos 150% de quê? De 57,6, que é o valor que temos aqui. Isto vai nos indicar o quê? Se o crescimento fosse de 50%, quanto é que nos ia dar? Portanto, como é que fazemos? 1,5 vezes 57,6, que nos dá 86,4. Portanto, se o crescimento fosse 50%, dava-nos 86,4 de média. Mas aqui temos 79,6, o que indica que esse crescimento foi menor. Ok? Portanto, aqui menor do que. Bom, então vamos passar aqui para a nossa última linha e ela diz-nos o quê? A diferença entre o número de passageiros transportantes em média por viagem no metropolitano de Lisboa e o número de passageiros transportados em média por viagem no metropolitano do Porto foi menor face aos restantes anos. Ok, portanto nós vamos ter de colocar aqui o ano em que a diferença entre, e até vou apagar aqui só para não confundir,
vamos ter de selecionar o ano em que a diferença entre a barra azul e a barra laranja for maior, ok? E quando é que isso acontece? Bom, aqui podemos até calcular, aqui em 2020 a diferença é de 199,2 menos 129,2 e os danos dá-nos 70, ok? Portanto a diferença aqui é de 70. Aqui em 2021 a diferença vai ser de quê? 185 menos 185,5 menos 134,5. Bom, isto vai-me dar quanto? Vai-me dar 51. Portanto, aqui eu já sei que é menor do que esta. Então já posso escolher a 20. 2020 já não é. E aqui? Bom, a diferença vai ser de 299,1 menos 191,2. Isto vai-me dar quanto? Vai-me dar 107,9. Portanto, onde é que a diferença foi menor? Foi em 2021. Portanto, esta é a nossa resposta certa.